Quarta-feira, Dia Internacional de Podcast aqui na Rai TV, e hoje no Raicast nós estamos com um convidado muito especial, que é o Coronel Alex Benevenuto. A gente vai falar de segurança pública, a gente vai falar de judaísmo e do que mais vamos falar? Vai acontecer, durante essa conversa assim, vai surgir outros assuntos, com certeza. Com certeza. E eu achei legal, porque a gente sempre faz um pré-podcast. Eu falo isso sempre, todas as vezes. E eu acho que a gente estava conversando sobre uma coisa muito interessante, que é a sua história com o judaísmo. Porque você se converteu na ortodoxia e você me falou que foi tão difícil quanto se tornar um policial de operações especiais. Então, eu quero saber qual foi a sua experiência e como isso aconteceu para você, esse seu encontro com o judaísmo. Bom, digamos, eu fico brincando, eu fiz dois cursos de operações especiais na minha vida, né? Um foi para ingressar no batalhão de operações especiais, no BOP, e o outro foi para poder andar junto ao povo judeu, me tornar judeu. Então, eu sempre tive muita admiração pelo judaísmo, pelo povo judeu, pela sua história. Tínhamos amigos na infância, né, da comunidade. E a vida foi me levando. E um dia eu e minha esposa nós fizemos uma viagem para Israel. Turismo, sem nenhum compromisso, alguma coisa. E quando a gente se deu por si, a gente estava no Kotel, no muro, no Yom Kippur, no meio do Yom Kippur. E eu vi aquela multidão, as pessoas com aquela fé, né, indo no muro e rezando, emocionadas e tal. E eu fiquei, cara, o que é isso? Isso é uma final de Copa do Mundo? Isso é Réveillon? Por que essas pessoas estão aqui? Eu nunca tinha visto uma demonstração, assim, digamos, de união, de fé coletiva, assim, de entrega tão grande. Aquilo me impressionou muito. E várias vezes, né, eu e minha esposa, a gente olhava assim a Torá e falava, espera aí, olha que está aqui no contrato, está bem específico aqui, ó. É Shabat, é kosher, é isso. Quem reinventou isso ou fez um outro contrato? Está aqui, ó, a letra original é essa aqui, então correto é isso. E a partir daí começou, digamos assim, o nosso caminho dentro do judaísmo. Não foi sozinho, eu e Alex, foi com a minha família, foi em conjunto. E como é que foi o processo? Como é que você atravessou esse processo? Onde você foi buscar? Porque as pessoas falam, nossa, mas é muito difícil. E eu imagino que seja. Como é que você começou esse processo? Como é que foi? Olha, dá para escrever um livro assim. Depois desse, digamos assim, esse episódio no Kotel, foram anos de estudo sozinho, sem orientação de nenhum rabino ou nada. Sempre em conjunto com a Ludmila, minha esposa. E, passado alguns anos depois, eu comandava o 16º Batalhão, em Olaria. E, por coincidência, tem uma sinagoga 2 ruas depois do batalhão. Então, houve um dia que teve um confronto entre facções criminosas numa comunidade próxima ao batalhão. E eu, como comandante do batalhão, a situação chegou a um nível que eu tive que ir para o local. Então, por vários anos trabalhando no BOP, havia aquela rotina de operações, às vezes policiais eram vitimados e pessoas também da comunidade, como criminosos. Só que dentro da polícia militar há uma hierarquia. A partir do momento que você vai subir nessa hierarquia, você vai comandar alguma unidade, fica muito difícil você ir para a linha de frente. Porque você tem que fazer o planejamento, você tem que ver o planejamento de combustível, munição, alimentação, manutenção do prédio, comunicações. Então, isso é exercido, digamos assim, por capitães, tenentes, majores. E o tenente-coronel, ele é absorvido por diversas outras funções administrativas e sobra pouco tempo operacional. Nesse dia, a emergência foi tão grande que eu tive que ir para o local, estava fora de controle. E eu cheguei ali com um grupo de policiais e nós fomos adentrando a comunidade, havia confrontos e o grupo foi se dividindo. Eu estava com 10, daqui a pouco com 5. Chegou uma hora eu estava sozinho, num beco. Aí eu, como diversas outras vezes no BOP, falei, olha, talvez eu consiga sair daqui.
situação estava muito ruim. Aí eu falei, pô, eu vou sair daqui. Se eu sair daqui, eu vou parar de adiar o que eu estou fazendo e amanhã mesmo vou procurar uma sinagoga e vou botar esse plano que eu tenho, que eu fico adiando há anos, porque para morrer basta estar vivo. E isso aconteceu, bem consciente, no meio do confronto. Quando eu olho, alguém fala, Hope, 01. 01 é como os policiais do BOP, eles chamam, digamos assim, o comandante, o líder de patrulha. E quando eu olhei para trás, era uma equipe que trabalhou comigo 10 anos antes no BOP. Os caras chegaram. Aí eu dei, ó, é isso. Tem alguns caras ali dentro daquela casa, dei a coordenada e eles assumiram ali a ponta tal e fizeram o que tinha que ser feito naquela operação. Foi a maior apreensão de armamento do ano no Rio de Janeiro. Eu falei, pô, tô vivo. Então, eu tenho que cumprir o que eu Você o que eu prometeu falei, lá. né? Aí no outro dia, né, eu liguei para a sinagoga, falei até com o seu falecido Valdemar, né? E fui na sinagoga, falei, pô, eu vou fardado para acharem que eu sou maluco, alguma coisa assim, né? Cheguei lá, ele olhou desconfiado para mim e, por coincidência, estava chegando naquele momento o Jaime Zimmerman, né, que era presidente da sinagoga de Olaria, trazendo uma Torá. Aí ele olhou para mim e tal, eu falei, cara, não sou maluco, tá? Sou comandante aqui do batalhão, aqui no lado, queria conversar com você. Conversamos, ele me recebeu muito bem, eu acho que ele sentiu sinceridade. Eu falei para ele isso, ele falou, vem aqui, Shabbat com a sua família. E a partir dali eu comecei a frequentar a sinagoga, só que a sinagoga não tinha rabino. Eu precisava de uma orientação de um rabino ortodoxo para fazer esse processo. Na época eu morava em Laranjeiras. E vários anos eu descia para correr ali do Parque Guine, passava em frente àquela sinagoga, olhava a mezuzá e eu beijava aquela mezuzá e falava, um dia eu vou entrar aqui. Aí bati lá na porta e quem me recebeu foi o Rabino Berks. Então, o jeitão dele, engraçado, né? Minha coisa assim, você não é maluco, não. Não, você pode me entrevistar e tal. Então, foi alguns meses tentando convencê-lo a me aceitar ali e tal e começar o trabalho de orientação. E aí começou meu outro curso de operações especiais, né? Que foi lá na sinagoga de Laranjeiras. E começou ali a orientação, com alguns anos depois, já frequentando a sinagoga de Copacabana, a Moriá. Finalmente o Rav Tzipel, ele foi e me encaminhou para o Beidin que nós fizemos em Israel. Ficamos lá alguns meses e tal, e concluímos esse processo. E como você se sente numa profissão de tanto risco, vendo tantos sucessos, mas também tantos desafios? Como é que isso fortalece a sua fé e fortalece também o seu espírito? Olha, diversas vezes assim, o trabalho de policial, você fica às vezes no limite, né, do que é o ético, o que é o legal. Você, para salvar uma vida. Então, às vezes você fica, olha, vou arriscar a vida de 10 homens para entrar naquele beco e tirar aquela família que está no meio do fogo cruzado ali. E eu vejo isso o tempo todo. E eu busco exemplos na Torá. Por exemplo, Davi, né? Toda hora eu lembro dele. Um personagem assim, muito humano, né? Porque ele, ao mesmo tempo, ele ama, ele teme a Deus, mas ele é humano, ele comete falhas, né? E ele se arrepende, digamos assim, é castigado e volta pro caminho. Então, várias vezes assim, o que Davi, o que Josué faria num momento desse? Vários exemplos assim de guerreiros que tem ali na Torá, e eu tento não me colocando como eles, nunca nisso, né? Eu comparo com os outros assim. Eu sempre fui um cara mediano em tudo que eu faço. Eu nunca fui, digamos assim, o melhor da turma no colégio, na faculdade, nos esportes. Eu ficava ali mediano, mas eu tenho a certeza que eu trabalhei com caras, equipes incríveis no BOP. Então, o meu orgulho é chegar e falar para eles assim, cara, vocês são os melhores do mundo em combate urbano. É essa tropa que a gente tem no Rio de Janeiro, e eu tive a sorte, um cara comum, mediano, tá no meio ali daqueles
gigantes, assim, digamos assim, da segurança pública, que são as praças e os oficiais do BOP. Eu acho que a gente nunca trabalha sozinho. Eu acho que para a gente fazer um trabalho grandioso, Sim, a gente tem que estar com pessoas grandiosas. Eu acho que sim. seríamos todos medianos se trabalhássemos sozinhos, né? Eu acho que o nosso papel é dar o nosso melhor em tudo que a gente faz. E eu acho que é uma coisa que, tanto que você galgou diversas posições por causa disso, porque pelo comprometimento com o trabalho e também pela confiança que você tem. Não, jamais temos como trabalhar sozinhos. Uma equipe nunca vai funcionar com um só. Isso é bem, bem interessante, né? Que é um trabalho de equipe. Então, por muitas vezes, assim, se você olha para os caras ali e fala assim, são super-heróis. Não, são pessoas comuns em estatura, em força física, só que é aquele, digamos assim, como se fosse um Dream Team, né? Cada um é bom em alguma coisa, um atira melhor, o outro é bom com explosivo. Durante muito tempo eu trabalhei na parte de negociação de reféns e aprendi com isso. O interessante ali é que independe do posto, assim, do coronel ao soldado mais moderno ali, os caras são muito experientes. Então, tanto na parte operacional de confronto em localidades, como na parte assim, que eu gostava muito de fazer, que era a parte de resgate de reféns, eu aprendi muito ali com policiais ali, dos mais novos aos mais modernos. Tenho certeza, hoje eu não estou mais lá. De certa forma, estar no COI me permite trabalhar com eles. Mas toda vez que eu vou lá, eu aprendo alguma coisa nova. Sempre tem uma novidade. É interessante você falar porque eu gosto muito de true crime. Hoje em dia as pessoas gostam muito de true crime, mas eu lembro que eu comecei a me interessar e também na mesma época, paralelamente, por jornalismo, na época que aquela menina Eloá foi sequestrada. Uhum. E houve aquela comoção, que a imprensa entrou e teve toda a questão de ética que foi discutida, o que poderia ter sido feito diferente. E aí a pergunta que eu te faço, já que eu não sabia dessa informação, e aí é uma curiosidade pessoal, porque eu gosto muito mesmo, qual a diferença, por exemplo, de vitimologia no Brasil, no Rio de Janeiro, para sequestro, por exemplo, de outras regiões, assim, como elas se diferem? Olha, no Rio de Janeiro nós tivemos o auge assim do crime de sequestro Eu na lembro de sequestro relâmpago lá década atrás, de né? 90, Isso. né? Então, empresários, donos de empresa de ônibus, e havia uma indústria do sequestro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, né, porque eu estou falando isso porque eles são meus amigos, nós trabalhamos juntos, eles desenvolveram um aparato de anti-sequestro no Rio de Janeiro muito eficiente. E isso reduziu muito isso, aquele sequestro com cárcere e prolongados e outras coisas. Hoje em dia nós temos o problema do sequestro relâmpago que nos aflige, né? Mas sequestro com cativeiro e essas coisas, a Polícia Civil do Rio de Janeiro é muito bem estruturada. E a maioria dos casos que eu peguei na Polícia Militar foram casos digamos assim, passionais. Um conflito em casa entre familiares, bebida, uso de droga, ou então até pessoas com um quadro psiquiátrico. De maioria das vezes sequestravam conhecidos, ou então esses episódios que nós tivemos, assim como nos ônibus aqui, né? 174 e outras coisas desse tipo. O interessante é que no Brasil todo mundo é técnico de futebol e de segurança pública. Então, um técnico de futebol ele faz uma faculdade de educação física ou alguma outra coisa assim para exercer a função. E na segurança pública também, nós fazemos cursos, graduações, pós-graduações. Muitos dos policiais que trabalham comigo têm inclusive mestrado e doutorado na área de segurança pública. E é uma coisa lógica e complexa. Por exemplo, quando você tem um refém, Israel ela sofre muito esse tipo de problema com o refém, só que o perfil é diferente. Lá o tomador de refém ele tem aquele perfil ideológico, religioso. E no Brasil, por vezes, a motivação é econômica, para obter vantagem financeira.
Mas digamos assim, um agente fala, ou é 8 ou 80. Por exemplo, você tem 100 reféns. Você faz uma operação para resgatar e você consegue tirar 99 reféns. Você perdeu um. Quando Jonathan Netanyahu, em 76, ele resgatou os reféns do voo da Air France, ele resgatou todos. E se eu falo com você, se Jonathan Netanyahu fosse um oficial da Polícia Militar, ele morreu nessa operação e a senhora Dora Bloch não foi resgatada porque ela estava no hospital. Então nós perdemos 2, digamos assim, israelenses naquilo ali. Só que Israel o mundo inteiro considera aquela operação como um sucesso. Sim. Porque de todos nós perdemos 2 e um ficou ferido. Se fosse no Brasil seria um desastre. Por que você acha que a profissão é tão estigmatizada aqui? Por conta disso, dessa falta de conhecimento do que é a ciência, a profissão de segurança pública, não é uma coisa, digamos assim, amadora, exercício para os amadores. E também, eu acho que é uma demonização da força policial que acontece no mundo todo, né? A gente não caminha sozinho nos últimos anos. Nós temos vítimas aqui, digamos, da chamada bala perdida. É impossível, às vezes, você num meio urbano altamente populacional, a gente perder pessoas que não têm nada a ver no conflito. O policial não é um sádico, ele não sai de casa dizendo assim, hoje eu vou matar, hoje eu vou ferir alguém. Isso acontece. Então é uma profissão que se você acertar 99 vezes, você vai cumpriu a sua obrigação. Se você cometer um erro, talvez todos os outros 99 acertos eles são esquecidos. E por vezes a Polícia Militar ela atua em campos fora da segurança pública. Por exemplo, nós temos agora emergências climáticas. Então, várias vezes nos eventos que nós tivemos, Morro do Bumbo, Niterói, Friburgo, Petrópolis, aquelas grandes emergências, a Polícia Militar estava ali. E por vezes apoiando o Corpo de Bombeiros, e o Corpo de Bombeiros ele trabalha, digamos assim, aquartelado. Tem uma emergência, um incêndio, eles saem para a rua. A Polícia Militar não, ela fica na rua o tempo todo e se depara com situações. 90% das nossas ocorrências não são tráfico de drogas, eles são auxílio a pessoas que passam mal na rua, sofrem um acidente ou qualquer outro tipo de ação dessa. Aqui na Zona Sul, né, nós temos uma população idosa muito grande e a gente atende todo esse tipo de coisas. Para você ver, às vezes, essa falta de empatia, porque eu acho que isso melhorou. Acho que a polícia no geral, no Brasil, melhorou muito a sua imagem. Mas uma vez eu estava no Leme e estava sentado ali na esquina do Leme e passou um garoto, tinha 16 anos, e um policial correndo atrás dele. O policial segurou no braço do garoto e falou assim, não, você vai entrar na viatura comigo. O bar todo se levantou e veio contra o policial. Aí, calma, eu fui ajudar o policial. Eu falei, o que aconteceu? Aí o policial falou assim, esse garoto foi atropelado. Ele foi levantado a 3 metros de altura e caiu no chão. Ele pode estar com hemorragia interna. Sim. Chegar em casa ele vai morrer, eu vou levar ele para o hospital. Só que as pessoas achavam que ele estava querendo levar. Ele era um pai, tinha um filho da idade do menino, 16 anos. Falei, não, cara, você não viu, você foi atropelado, vamos para o hospital que você pode estar com hemorragia, alguma coisa, que é o procedimento correto. Só que a população olhou aquilo e se voltou contra o policial. Porque achou que ele estava levando o garoto. Estava prendendo o garoto, tal. Ele queria salvar a vida do garoto. E a gente também vale lembrar que vocês também fazem o transporte de órgãos. Sim. Que é muito importante, é um serviço muito importante, fundamental para diversos pacientes que morreriam se não existisse. É tempo, né? Dependendo, eu não sei dizer o tempo certo entre a extração do órgão da pessoa que faleceu, do doador, né? Tem que chegar muito rápido. Então, a gente tem um convênio com a Força Aérea Brasileira e, na maioria das vezes, nós vamos no aeroporto do Galeão ou em qualquer outro local do Rio que o helicóptero ele pousa e tal, e a gente faz essa escolta para o órgão chegar o mais rápido possível, ou em Laranjeiras, né, a parte de cardiologia, ou então no Hospital Geral de Bom Sucesso também, que é um polo de transplante. E até a gente faz um encontro anual com o pessoal da Força Aérea, porque a gente, assim, quantas vidas a gente salvou?
Às vezes a gente fica olhando assim, prisões. A polícia ela é repressiva, mas quantas vidas foram salvas em todas essas ações? E você me falou, eu estava falando no pré-podcast, que eu te perguntei como você se interessou pela carreira, né? Porque é uma carreira que é desafiadora, que tem não sei se tinha o estigma que tem hoje, que até melhorou, a gente até com a mídia independente, a gente vê muitos podcasts que são voltados para a segurança pública, para discutir segurança pública de uma forma mais democrática, né? Mas o que te atraiu na profissão? Porque você falou que já tinha foco no BOP. E aí eu achei isso muito interessante, porque como você já sabia o que se fazia, ou você tinha uma idealização, né? Olha, isso aí foi, digamos assim, na minha infância e adolescência eu não conhecia o BOP, eu não sabia, assim. Qual era o seu sonho antes de conhecer? Eu, na verdade, eu fui para trabalhar na Força Aérea. Eu falei, não vou ficar aqui para sempre, acho que não sirvo para ser militar, eu vou juntar um dinheiro aqui para fazer uma faculdade ou alguma coisa desse tipo. Mas você tinha o que em mente, você lembra? Na época eu fazia alguma coisa na área de humanas, eu fazia história na UERJ. Antes de entrar na Polícia Militar, Legal. fazia história, só que não completei o curso. Então, um tempo na Força Aérea que eu fiquei, tinha alguns militares da Força Aérea que eles tinham o curso de operações especiais que eles fizeram na Polícia Militar do Rio de Janeiro. E aqueles caras eram muito respeitados assim, e pelas instruções, pelas aulas que eles davam, eu vi o nível de preparo deles, né, de conhecimento deles no que ser militar, na parte de montanhismo, de tiro, de diversas ações. Então eu falei, olha, aqueles caras ali são os melhores que tem aqui na profissão deles. Gostei, eu quero ser aquilo ali. Eu vou ser aquilo ali. Então quando eu fiz a prova para oficial da Polícia Militar, eu falei, eu quero ir pro BOP. E depois, assim, eu conheci assim, a grandiosidade que é a Polícia Militar, né, e outros ramos que tem de serviço na Polícia Militar. Mas a intenção inicial foi essa. Tanto é que foram 3 anos de curso na Academia de Formação de Oficiais e logo depois eu me voluntariei para fazer o curso. Não consegui na primeira tentativa, fui desligado pelos médicos no curso, e na minha segunda tentativa que eu consegui concluir o curso. Mostra a determinação, né? Sim, mas também não se faz sozinho. Eu acho ali o grupo que estava comigo ali era um grupo muito bom de oficiais e sargentos que fizeram na época, e por várias vezes assim eu estava muito quebrado, eles me carregaram, quando eu estava melhor eu carregava alguém. Ninguém é bom em tudo. A gente fica brincando assim, né? Você parece um pato, você não nada, não nada direito, não voa e não anda, mas sabe fazer tudo um pouco. Depois que você acaba o curso, você vai e pega alguma daquelas partes ali, digamos assim, negociação, inteligência, explosivo, tiro de precisão, e se especializa naquilo ali. Mas você sai com uma noção geral de todas essas atividades. Faz tudo um pouco. De tudo um pouco. E qual seria a sua fortaleza? Seria essa questão da negociação? Olha, dentro dessa parte, o BOP nasceu, a gente só fala, o BOP é combate em localidades, o BOP nasceu como uma unidade de resgate de reféns. Uhum. Na década de 70 nós tivemos alguns episódios que nós perdemos pessoas que foram tomadas como refém. Então a unidade nasceu como uma unidade de resgate, uma unidade de preservação de vidas, né? E interessante, né, conversando com os mais antigos, por que essa faca na caveira? Isso é símbolo de morte? Não, símbolo de vida. Nunca vi registro histórico disso, tá? Então mas nós temos lendas, né? Então há uma lenda dentro do meio das operações especiais que durante a Segunda Guerra os ingleses usavam um sabre, uma faca, como símbolo das unidades de comandos deles, da unidade de operações especiais. E num dia na libertação, quando eles entraram num campo, ele viu uma mesa de um nazista com vários souvenirs de morte. E tinha um crânio. Ele ficou tão indignado com aquilo que ele pegou aquela faca e cravou no crânio e falou: hoje a vida venceu a morte.
Então, por isso que nós utilizamos esse símbolo no BOPE, que é a vitória sobre a morte. Essa coincidência, né? Será que é coincidência? Eu acredito que essa lenda possa ser real. Pode ser. Bem provável. Eu gosto de pensar que sim. Se a gente não sabe, a gente pode assumir que é verdade. Sim. Mas voltando àquela parte assim, quando você acaba o curso, você vai trabalhar, digamos assim, no básico, no feijão com arroz, que a gente brinca que é operações em comunidades. E depois você vê o que mais você se adequa ali. E eu gostava muito de fazer essa parte de salvar vidas, negociação. Você olha aquela pessoa ali, o refém, e você trabalha para sair vivo. O refém e até o criminoso, o tomador do refém ali. E eu me interessei por essa parte de negociação. Fui fazer especializações fora da PM e depois começamos a aplicar aquilo. Então, o grande diferencial foi no ano de 2007 que nós tivemos o Pan-Americano aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente trabalhou muito para fazer a segurança daquele evento. Então, vários cursos, a gente foi para o exterior junto com o pessoal da Polícia Federal, né, o pessoal do COT, digamos que é o BOPE da Polícia Federal, fazia essas especializações e aprendi muito com isso. E haja psicologia, né? Porque você precisa Sim. entender o que está passando na cabeça do sequestrador, dos sequestrados, mas nós temos da psicólogos equipe. especializados em ocorrências com reféns. Nós temos uma escala. Há muitos anos, posso dizer para você, há 20 anos que nós temos psicólogos treinados para dar esse suporte durante a negociação. É uma coisa multidisciplinar. Sim. Médicos, psicólogos e todo um time preparado. E digo que desde o 174 a gente não perdeu ninguém. Isso é uma coisa que nos dá orgulho. Porque o 174 foi em 2002. Foi 2002? 2002. Bom, mais recente do que eu lembrava. Mas já faz um tempo. 24 anos. Diminuiu, né, a incidência de sequestros no Rio de Janeiro. Com essa característica, digamos assim, ele não tem assim, em tal mês ocorre mais isso tal, mas... Eu lembro aqui na Ponte Rio-Niterói. Tivemos na Ponte Rio-Niterói, o sequestrador teve que ser neutralizado. Sim. É uma opção, a gente... Vamos olhar assim, olha, se não neutralizá-lo, ele vai levar 5, 6, 7 pessoas. Então, foi a opção correta da época do gerente daquela crise. A gente chama essa ocorrência com refém de crise. E ele fez a opção correta. E foi um sucesso aquela operação. Dada a complexidade do local, o disparo foi feito de cima de um caminhão do corpo de bombeiros. Uhum. Foi um sucesso. Tivemos muito mais outras. Aquela foi coberta ali foi coberta pela imprensa. Agora, muitas não são. E tem o mesmo desfecho. Qual é o critério que você percebe de dentro da corporação para atrair o olhar da imprensa? Não necessariamente simpatia, né? Mas o olhar da imprensa também. Quais são os critérios que costumam chamar mais atenção? Olha, depende, digamos assim, do meio, né? Tudo na polícia gera, digamos assim, interesse público, né? Seja você fazer um treinamento de rapel na Ponte Rio-Niterói ou numa barca, num trem, alguma coisa assim, é interessante. Ou digamos assim, alguns públicos específicos assim. A gente faz trabalho de ecoterapia. Crianças com necessidades especiais, não encontram em nenhum outro local para fazer terapia com os nossos cavalos. E também o nosso BAC, que é uma unidade que é até subordinada ao COI também. Nós temos esse trabalho também de terapia para crianças com necessidades especiais, utilizando o cão. Tem gente que tem paixão por motos e a gente tem o nosso batalhão de motociclistas. Parte ambiental, a gente tem especialistas também, né, digamos assim, nessa parte do combate ao crime ambiental, que vai desde o tráfico de animais silvestres ou derrubada de áreas de mata. Então, públicos diversos.
eu acho que tem para todos os gostos, digamos assim, alguma coisa na polícia que interesse ao nosso público. Esporte. Futebol. Eu vi que vocês vão fazer um Jungle Fight, se é que já não fizeram. Já teve também. Não me também, chamaram. Né? Tem muitos lutadores lá na corporação, né? Sou apaixonada por luta. Então, nós tivemos, já no ano passado tivemos outros, era na época, não me recordo o nome do campeonato, mas tivemos esse Jungle Fight também. E também, por exemplo, você gosta de futebol? Gosto. Não tem futebol se não tiver a polícia militar, né? Até eu tive a oportunidade de trabalhar no antigo JEP, né? Então, às vezes ali eu sou Flamengo, por vezes eu tinha que ser torturado de ficar olhando pro público e não poder ficar olhando pro gramado vendo o jogo, porque eu estava trabalhando ali também. São muitas camadas. Sim. As pessoas não veem, né? Porque a gente se preocupa muito com a segurança pública do dia a dia, né? Os roubos, os assaltos, a guerra, né? Entre facções. E a gente não olha para os trabalhos que são feitos em outras camadas que às vezes não estão sob os holofotes, né? Grande parte do trabalho é preventivo. Se você for olhar assim, para o Rio de Janeiro, cidade de grandes eventos, qual o público estimado aí de um Réveillon em Copacabana? 1 milhão de pessoas? Se dentro de 1 milhão de pessoas ali nós tivemos, digamos, 50 furtos, eu acho que é um número grandioso, visto o tamanho em qualquer lugar do mundo. Se você for em Paris, se você for em Londres, você vai ter grandes eventos, assim, grande, digamos assim, concentração de pessoas, você vai ter problemas. Às vezes é uma garrafa que quebra, dá um pânico, a pessoa corre, pisoteia outra, as pessoas perdem celular, bolsa, outra coisa, ou então furto. Outro de nós temos mais furtos, digamos assim, em Paris e em outros locais do que no Rio de Janeiro. E a grande parte disso que é o trabalho das polícias integradas aqui que dão essa tranquilidade para a população. Então, nós temos características, por exemplo, com o nosso público, assim, com o público judeu. Eles preferem vir para o Rio de Janeiro do que para outros locais onde eles sabem que vão ser discriminados. Isso é uma característica boa do Rio de Janeiro. Nós somos extremamente democráticos. Você vai em Copacabana ver um time de futebol, você vê ali gente de 5 religiões diferentes, 3, 4 etnias jogando futebol no mesmo time. Que local do mundo você vê isso? Nenhum lugar. Aqui A gente até fiz um react hoje. Bom, não sei quando é que esse podcast vai estar indo ao ar, mas eu fiz um react hoje de uma menina falando sobre os israelenses no Morro de São Paulo. Eu vi isso. Então, a questão dos israelenses virem para o Brasil é justamente porque eles não sofrem aqui o que sofrem no resto do mundo. E grande parte da segurança que nós temos hoje de andar na rua com uma kippá, com uma estrela de Davi, vem também do trabalho de vocês. Baruch Hashem, eu ando em Copacabana, em qualquer outro local de kippá, e nunca senti discriminado por conta disso no Brasil. No final do ano passado, eu viajei com a minha família, a gente andava, fora do Brasil, a gente andava de boné. Porque a gente via esse antissemitismo e a gente temia por nossa segurança. Aqui não. Você percebeu aqui no Brasil, porque a gente vê muito na internet, né? Essas movimentações antissemitas e essas falas, até esse tipo de react, as pessoas se sentem muito livres de falar na internet, porque mas na sua cara elas não vão falar, nunca vão falar. E eu vi que até que você viajou recentemente, e você deve ter viajado até mais próximo do 7 de outubro, você sentiu um aumento do antissemitismo, tanto dentro da polícia, observando o Brasil, a questão do Brasil, e como lá fora, visitando como turista? Aqui no Brasil, eu me lembro muito bem do 7 de outubro aqui. Foi em Ratorá, Shabat, a gente estava guardando o Shabat, né? Na sinagoga, e aquela correria, o pessoal do DSC, e, enfim. O que, longe de fazer propaganda, alguma coisa assim, o governo do estado adotou uma postura, digamos assim, muito digna para com a comunidade. E determinou na época, o governador, então na época o Coronel Henrique era o comandante-geral da Polícia Militar, apoio total às sinagogas e entidades religiosas.
E por vezes eu fazia essa ponte, eu sou coronel da Polícia Militar, sou judeu, frequento sinagoga e eu vi esse aparato de segurança chegou pesado. E depois com o Coronel Menezes, que é o atual secretário de Polícia Militar, esse apoio, essa integração, ela continua. Então, todo mundo no mundo inteiro ficou temeroso por conta disso. Lá fora, eu senti um aumento disso. Visitei o mesmo país durante 3 anos seguidos e vi que piorou a situação. Meus filhos ficavam com medo de andar na rua. A gente ia num banheiro ou num transporte público, tinha adesivos antissemitas, não só com a bandeira, digamos assim, palestina, mas com dizeres contra os judeus, e a gente não se sentiu bem. E que eu fiquei muito satisfeito foi ano passado, eu viajei a Israel a convite do governo israelense, junto com vários policiais federais, civis, militares, juízes e promotores, foram de vários estados do Brasil, e o governo de Israel nos mostrou, sem esconder nada, assim, como eles estão enfrentando terrorismo. Nós conversamos com pessoas do sistema penitenciário, da inteligência, das forças de segurança, com os promotores que estavam tratando do caso dos terroristas, e vi que isso é uma ameaça no mundo todo. E no Brasil, por vezes, a gente fica com aquela mentalidade autofágica. Eu fiquei muito satisfeito com a cooperação que há entre o governo de Israel e as polícias no Brasil, e isso me tranquilizou. Porque às vezes, como policial estadual, eu olhava só Rio de Janeiro. Eu não tinha conhecimento do que acontecia em São Paulo, Paraná, Minas Gerais, e eu vi muita integração contra esses possíveis focos que nós temos. É inegável aqui na América Latina, né? Essa influência iraniana e outras coisas, mas os órgãos de segurança que estão atentos contra isso. Como eles agem, esses potenciais terroristas que vêm? Por exemplo, a gente teve... não sei se era hoax ou se não era, mas falaram sobre um potencial ataque de alguém do Hezbollah. Eles têm células aqui, se sabe de células? Assim, não quero saber além do que eu posso, mas como eles se disseminam aqui? Porque o Brasil é um país que não é muito dado a esse tipo de mentalidade. O problema, vamos lá, há 2 dias a gente está acompanhando o que está acontecendo no México, né? Um líder de um cartel foi neutralizado pelas forças de segurança e eles tiveram aquela reação. Uma região extremamente turística, né? Inclusive chegar a atacar um aeroporto. E Baruch Hashem, eu acho que no Brasil a gente pode ter no Rio de Janeiro alguns bairros, subbairros, sobre influência, sobre domínio de organizações criminosas. Nós não temos, igual outros países da América Latina, digamos assim, México, Colômbia, assim, cidades, municípios inteiros dominados por organizações criminosas. Mas o crime, ele se globalizou. Então, o crime, ele não tem, digamos assim, ideologia. Bandeira ou ideologia, é dinheiro. Então, o que impede uma organização criminosa do Brasil, da Colômbia, da Venezuela, criar vínculos com negócios com qualquer outra organização terrorista do Oriente? Ainda mais também porque nós temos bases familiares, assim, né? No Brasil, como em outros países aqui, nós temos comunidades. Todos os países aqui, nós temos aqui um pouco, é um mini mundo aqui, né? Nós temos comunidades de todos os locais do mundo aqui. Então, é possível, mas diversas tentativas de infiltração, que é, no meu conhecimento limitado, de polícia estadual. Nós tivemos ações preventivas exitosas, até da Polícia Federal, né, em Brasília, ano passado, em outros casos, de terroristas presos antes de executarem os seus planos. Isso é muito bom. Digamos assim, muito bom o trabalho da polícia, não a ação desses terroristas. Eles vão tentar e não vão conseguir. Sim. E estamos atentos. E qual é a previsão para o Rio de Janeiro? A gente tem esse temor, né, com segurança pública. Sempre tivemos no Rio de Janeiro. Desde que eu me entendo por gente, eu nasci em 80. Não vou nem falar. Mas a gente sempre teve e os problemas foram mudando, mas a gente vê que foi aquilo que a gente estava falando, né?
as organizações criminosas elas não nasceram ontem, então as soluções não vão nascer ontem, elas vão evoluir assim como as soluções precisam evoluir. Como está o cenário do Rio de Janeiro hoje? O que a gente pode esperar para melhorar a questão da segurança pública, tanto no asfalto quanto nas comunidades, né? Olha só, nós temos a segurança pública é uma coisa muito complexa. Segurança pública não é só polícia. Um exemplo, por exemplo, projeto UPP. Cara, foi digamos assim, uma das melhores coisas que nós tivemos em segurança pública nos últimos 20 anos no Rio de Janeiro. Então eu te falo, sem querer elogiar a instituição com a qual eu trabalho, a Polícia Militar fez a sua parte. Mas só a polícia na comunidade carente tal não resolve o problema. Então ficou só a polícia, não chegou mais ninguém. Saúde, colégio, emprego, meios para subsistência, transporte, dignidade. Então o projeto não foi à frente. E Rio de Janeiro, digamos assim, é um espelho para o Brasil. Eu acho que educação é fundamental. O termômetro de civilidade de uma sociedade tal, talvez a gente possa ver por coisas simples. Uma faixa de pedestre. Morei em Brasília por 2 ocasiões. Então tem uma coisa chamada em Brasília que não existe no Rio de Janeiro, chamada faixa de pedestre. Que no Rio de Janeiro não existe. Então eu cheguei lá e não conhecia, e dirigindo eu passava e fui xingado algumas vezes. Falei, não, tem que parar aqui. O motorista ele para a faixa de pedestre. Alguns locais no interior do Rio de Janeiro as pessoas respeitam também. Mesmo quando não há sinal, como há semáforo, as pessoas respeitam. Aqui, infelizmente, é uma coisa cultural. Então, uma educação, por exemplo, cinto de segurança. Até 30 anos atrás ninguém usava. Hoje, uma campanha maciça para o uso de segurança, as pessoas passaram a usar. Então, todo mundo usa hoje. Isso, então, eu acho que começa por educação. Ensinar as crianças, talvez seja mais fácil pegar uma geração tal assim, ó, você tem direito a isso, não abra mão disso, mas você tem um dever também de fazer isso. Então, nesses, digamos assim, micro conflitos que nós vemos por causa de futebol, você vai para se divertir, você vai brigar, ou na praia, o uso do espaço público é educação. Talvez se nós investíssemos pesado em educação, economia também, que eu acho que às vezes a crise econômica gera essa ida da pessoa como forma de sobrevivência, né? Onde a fome entra pela porta da frente, a dignidade sai pela janela e as pessoas buscam alternativas, mas isso não é desculpa. Cansei de ir em comunidade carente ali, ver a pessoa pobre, às vezes só tinha ou jantava ou tomava café, alguma coisa, e trabalhando, estudando e tal. Então isso não é desculpa. Mas o Estado pode fazer a sua parte com a educação e a sociedade também ver o que ela quer. A gente falou aqui de prevenção, né? Sim. Isso é uma medida preventiva. Enxergando dentro da sua carreira onde o Rio de Janeiro falhou e onde ele pode melhorar, onde você acha que a gente conseguiu dar uma virada enquanto Estado, né, na questão de segurança, no que diz respeito à política, talvez, a polícia, talvez, ou enfim, em geral, e no que a gente, além da educação, né, o que a gente pode melhorar? Olha, vamos olhar uma coisa aqui. Nós temos na Polícia Militar e na Polícia Civil subsetores especializados em atendimento à mulher, vítimas. Então, isso não começou hoje, é um trabalho longo, e isso dá certo. Digamos assim, as nossas patrulhas Maria da Penha, conscientização da mulher, do direito dela. Eu acho que, por vezes, as pessoas não procuravam seus direitos porque não sabiam dos seus direitos. E hoje é uma coisa que funciona muito bem, esse trabalho preventivo da Polícia Militar e as delegacias também no atendimento às vítimas, né? Outra coisa também, PROERD, que é um programa da Polícia Militar de prevenção ao uso das drogas. Isso tem uma aceitação imensa. A gente consegue pegar crianças, às vezes, ali, né? Os policiais que vão às escolas e dão palestras sobre, falam o que é a droga, o que é isso, atuando junto, mas isso é uma parceria entre a educação e a Polícia Militar. São iniciativas como essa
que dão certo, que podem, digamos assim, começam em doses homeopáticas, a gente vai começando e vai dando certo. Agora, há muitas coisas para se fazer. Tanto digamos assim, todos os campos, assim, né? Executivo, o legislativo, o judiciário, todo mundo tem que chamar a responsabilidade para si. As prefeituras, essa fiscalização do uso do espaço urbano, né? Desmatamento que gera também um aumento de comunidades. Por vezes, numa comunidade, o tráfico controla muita coisa. Então, às vezes, você acha que é uma pessoa que não tem condições de estar construindo a sua casa, derrubando a mata ali. Não é uma pessoa, é o tráfico. Para ganhar dinheiro derrubando a mata e explorando as pessoas que precisam daquilo ali. Até porque as pessoas também são colocadas muitas vezes para fora de suas casas. Por conta disso, são vítimas também. São vítimas. É um círculo vicioso. A gente precisa resgatar essa parte da sociedade. E a polícia faz isso. Trabalho de formiguinha, né? Sim. Mas a gente tem que fazer. Qual foi o maior desafio? A gente já está se encaminhando mais ou menos para o final. Então, eu tenho 2 perguntas que, para mim, são... Porque eu sou judia, sou uma mulher preocupada. Como a sua família encara a sua profissão? Eu sei que agora você fica numa posição mais de gestão, mas, de qualquer forma, sempre gera uma angústia, eu imagino. Como a sua família encara a sua profissão e qual foi o maior desafio positivo e negativo o que mais te impactou assim da sua carreira? Pode ser positivo, negativo? Olha, quando eu entrei para a polícia, assim, digamos assim, minha mãe, né, ela não gostou. Imagino. Detestou, né? Quem ia querer ver um filho na polícia? Então ela estava certa nisso depois, mas depois ela passou, digamos, se sentir orgulho disso, né? A minha esposa é policial também, então... quem sou eu para discordar se ela falar que estou certo ou errado, tal, da armada tal, então tá sempre certo. Está entre iguais, né? Por aí. E desafios, assim, digamos assim, por várias vezes, assim, nesses cursos operacionais, assim, eu tinha vontade de pedir para ir embora, né? Lá no BOP, a gente faz assim, todo momento o instrutor ele te leva no limite, assim, digamos assim, físico e mental, para você desistir daquilo ali, porque a gente precisa dar uma carga muito grande, tanto física como psicológica, para formar aquele profissional que vai conseguir trabalhar dentro de um ambiente de extrema pressão. Então, eu falei, não vou pedir para ir embora hoje, vou pedir para ir amanhã. Amanhã eu peço para ir embora. E assim foram passando 4 meses e tal, eu fui ficando. Aí teve um dia, formatura e tal. Ainda bem que eu deixei para pedir para ir embora amanhã. Então, várias vezes, assim, pode dar um desânimo natural do ser humano. Eu falei, não, peço para ir embora amanhã. E a vida vai fluindo. Decepção, digamos assim, como, aliás, ser policial é estressante? Qualquer profissão é estressante. Se você trabalha no comércio, tem metas, alguma coisa, você tem estresse. Mas, digamos assim, na polícia militar é a possibilidade de você perder aquele seu amigo, aquele seu irmão, né? A gente forma outra família, então, algumas vezes, assim, a gente está conversando com um amigo, aquele cara que é colega de turma, tal, de manhã, e às vezes à tarde não vem uma notícia boa. Então é difícil. Até hoje eu tenho dificuldade para me dar com isso, mas é a vida. São os ossos do ofício, né? Sim. E foi aquilo que a gente falou logo no início, né? Para morrer basta estar vivo. Basta estar vivo. Infelizmente, a gente vive em risco porque nós estamos vivos. O medo não pode deixar... A gente pode ser refém do medo. Sim, senão a gente não vive. Ainda mais nós, judeus. Vamos ter medo? Não. Pode vir. Ainda mais você pode também, vir. Policial. Todos nós. Judeu policial? Você é a minoria da minoria, né? Judeu policial. Você vê muitos lá?
Olha, a grande parte dos judeus da Polícia Militar, eles estão, assim, digamos assim, nos quadros médicos. São médicos, são dentistas, mas também nós temos alguns também, no meu quadro, né? Quadro combatente também. E bem interessante, cara, na Polícia Militar eu nunca sofri discriminação e nem nada. As pessoas respeitam, acho que a Polícia Militar é muito democrática. Uhum. Antes das Forças Armadas, nós tínhamos mulheres cursando como oficiais, negros comandantes da instituição. Sim. Nós temos oficiais negros desde a década de 1910, 1920, é só olhar o nosso quadro. Então, muitas vezes a Polícia Militar passa por essa crítica, mas nós somos extremamente democráticos nisso. Há um mito, né? Há um mito. Não. Nós somos extremamente democráticos. Não há distinção sexo, raça e nem nada por conta disso. Isso nós, como toda instituição, nós temos nossas falhas, a gente tem que corrigir, mas o nosso lado bom, na minha opinião, é esse. É democrático. Se algum jovem que estiver assistindo a gente ficou com vontade de virar policial, qual conselho você daria? Olha, tem que, digamos assim, a carreira policial você tem que ter aquela vontade mesmo de falar assim, eu vou fazer isso, e saber das dificuldades e também das alegrias. Como tudo na vida, assim, né? Então, são desafios, as dificuldades são muitas, mas é extremamente gratificante quando você consegue ajudar alguém, salvar uma pessoa que você nunca viu e nada. Uma coisa bacana aconteceu ano passado. Uma pessoa me parou assim, o senhor lembra? Lá em Bom Sucesso, 20 anos atrás, eu sofri um assalto e o senhor recuperou o meu carro, você parou a via e fez isso. Aí eu fiquei olhando para ele assim, fui eu mesmo? Eu não estou lembrado, não, deve ter sido outro. Não, se seu nome não é difícil, tem alguma outra pessoa com seu nome na profissão? Não, Benevenuto só tem eu. Então foi você mesmo. Eu nem lembrava. Não querendo tantas operações. Não querendo desmerecer a pessoa, pelo contrário, não, que é isso, lógico. mas é a rotina. Para você isso é terça-feira, né? Todo dia você... Mas eu fiquei feliz, falei, pô, que bom que ele lembrou e eu fiz uma coisa boa para alguém. E aí isso legal. Compensa todas Isso, compensa, vale a pena. Eu tenho que te agradecer muito, eu já estava querendo te chamar desde o ano passado, a gente chegou até a conversar, né? Eu que agradeço. E foi um prazer, sempre uma conversa boa, aprender uma coisa nova, diferente. De polícia eu não entendo, então adorei conhecer a sua história com o judaísmo, adorei conhecer a sua história com a polícia e eu espero que a gente possa conversar novamente e que, enfim, a gente tenha um ano mais tranquilo, né? Vamos ter muitos eventos no Rio de Janeiro, espero que seja um ano tranquilo. Obrigado, Nelly. Muito bom estar aqui. Eu que agradeço. E vocês já sabem, quarta-feira, Dia Internacional de Podcast, aqui na Rai TV. Eu sou Nelly Krutchan e a gente se vê daqui a 15 dias. Tchau, tchau.